Olá, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Sou o Luís Afonso e hoje, tal como prometi no vídeo anterior, estou aqui para vos mostrar como é que eu imprimo uma fotografia na minha Epson SureColor P900. Vou partilhar convosco algumas dicas e vou editar uma fotografia do princípio até ao fim e depois imprimi-la passo a passo para que vocês consigam perceber que imprimir em casa não é assim tão difícil como algumas pessoas podem crer. Fiquem por aí, vai valer a pena. Até já! Olá, sejam bem-vindos de volta. Hoje estou aqui então para imprimir convosco uma fotografia que eu escolhi para esta ocasião eu vou editá-la convosco e depois vamos imprimi-la. Mas antes de passarmos ali ao computador, gostava só de relembrar um bocadinho daquilo que eu disse no blog, no meu último artigo sobre imprimir em casa, e eu vou deixar aqui em baixo o link para o artigo, porque, na minha opinião, não há nada de mais gratificante do que olhar para uma fotografia impressa. Eu acho que é como se fosse o fechar do ciclo, desde a captura até à materialização física das nossas imagens, porque as nossas imagens não são ou não devem ser apenas vistas no computador, elas não são para viver apenas nos discos rígidos dos nossos computadores. Muitas das nossas fotografias merecem ser impressas e eu aconselho vivamente a imprimir, até porque o facto de nós imprimirmos as nossas fotografias possibilita-nos uma aprendizagem que é mesmo muito importante. Para vocês terem uma ideia, muitas vezes eu, quando imprimo uma imagem, e isso tem-me ajudado ao longo do tempo a refinar cada vez mais o meu próprio pós-processamento, eu, cada vez que vejo uma imagem, encontro às vezes pequenos defeitos, digamos assim, que eu não encontro quando estou a editar. E quando nós pegamos numa fotografia impressa, as coisas são completamente diferentes, porque nós, para já, perdemos tempo a olhar para elas, e eu tenho aqui algumas da minha série de impressões que eu estou a colocar no Instagram. A série chama-se mesmo Impressões, e não há nada como sentir o papel, não é? Como sentir o papel, olhar para a imagem, perder tempo a olhar para ela e ver que ela não são só bits e bytes, não é? E todos nós que abordamos a fotografia com mais ou menos pendor artístico, sabemos que é importante que elas se materializem e que tenham toque e que tenham textura, tenham algo mais do que apenas aquilo que um ecrã retroiluminado consegue mostrar. E não há nada como senti-las aqui na mão e vê-las e demorarmos até que elas saiam da nossa frente, porque nós assim o decidimos. Não é como quando estamos a ver fotografias no Instagram ou nas redes sociais, em que vamos passando o dedo para cima, parece que nos sentimos compelidos a ver mais e mais. E aqui, quando estamos a ver a fotografia, conseguimos rodá-la. Por exemplo, aqui nesta fotografia, se calhar muitos de vocês não conseguem perceber se ela é assim, se é assim, e este perder de tempo a olhar para ela, a perceber o que é que aqui está, será que estes são reflexos, será que é uma dupla exposição, o que for, ajuda-nos a crescer como apreciadores de fotografia e como fotógrafos. Portanto, aquilo que eu vos aconselho mesmo é que, mesmo que não imprimam todas as fotografias, porque se calhar nem todas as fotografias merecem ser impressas, mas estou certo que muitas delas merecem. Portanto, deixo-vos aqui o desafio de começarem a imprimir mais fotografias e também de dignificarem as vossas capturas e a vossa fotografia. Para imprimir corretamente, existem algumas
alguns pré-requisitos, digamos assim. Em primeiro lugar, precisamos ter uma impressora, uma boa impressora. Esta Epson SureColor P900, conforme eu já vos mostrei no vídeo anterior, é uma excelente impressora, capaz de imprimir fotografias até A2+, com uma excelente qualidade, tem 10 tinteiros, tem uma qualidade de impressão fabulosa. Eu tenho estado a imprimir desde que a recebi no início do ano e já imprimi muito e os resultados são verdadeiramente incríveis. Tanto em papel fotográfico dito normal, daquele brilhante que muitos de nós usamos, como papel de belas artes, como papel de algodão, papel mais mate, papel, digamos assim, mais apto a registar e a guardar peças de arte para a posteridade, porque tem uma longevidade muito maior. Em conjunto com as tintas da Epson, que são tintas minerais pigmentadas, uma fotografia impressa hoje em dia consegue chegar facilmente aos 100 anos sem qualquer degradação. Mas para nós imprimirmos, como eu estava a dizer, para além de uma boa impressora, precisamos ter um monitor bem calibrado, e é muito importante que vocês que querem imprimir em casa tenham os monitores bem calibrados. Eu aconselho-vos a ter um monitor que não seja tão brilhante, como por exemplo, eu tenho 2 monitores, tenho um iMac que ele próprio traz o seu monitor incorporado, e o monitor do iMac é fabuloso, mas para imprimir não é tão recomendado por mim. Porquê? Porque como ele é muito brilhante e tem um microcontraste muito elevado, vai fazer com que seja muito difícil nós reproduzirmos aquele brilho todo e aquele contraste todo no papel. Teríamos que alterar muito as nossas imagens para ter um look and feel muito semelhante. E o papel, como vocês sabem, não é retroiluminado, e então se nós imprimirmos em mate, ainda menos contrastado é. Portanto, não quer dizer que não se consiga, não é? Eu consegui e fiz muita impressão só com o Mac durante muitos anos. Portanto, não é nada de que vocês digam assim, não, eu tenho um Mac e já não consigo imprimir. Não é verdade. Mas o que eu aconselho para os que podem e que querem é ter um monitor que seja mais direcionado para a edição fotográfica e para a impressão, que seja menos brilhante, ou seja, mais mate. Eu, por exemplo, tenho um Dell 27 polegadas, penso que será o U2713H, que já é antigo, já tem alguns anos e que eu gosto muito de usar. Há outras marcas, como a Benq, como a NEC, como a EIZO, ou seja, há muitas e diversas marcas. O importante é que o vosso monitor esteja bem calibrado e que o contraste que ele possibilita seja, digamos assim, um pouco mais semelhante àquilo que são as qualidades do papel. Há que referir, tal como eu também referi no meu artigo do blog sobre papéis, que o papel nunca vai não vai produzir os mesmos resultados do que o monitor. Vai produzir resultados muito semelhantes, e eu neste momento consigo, em termos de cor, de contraste, de luminosidade, consigo que uma impressão em papel com a minha Epson seja muito semelhante àquilo que eu estou a ver no monitor, mas lembrem-se que os monitores são retroiluminados e que ver uma fotografia em papel e ver no monitor nunca será a mesma coisa. E ainda bem, porque o papel tem uma mística que, no meu ponto de vista, é muito mais interessante do que o próprio monitor. Para além da impressora e do monitor calibrado, portanto, convém vocês comprarem um calibrador. Existem várias marcas, mais conhecidas são a Datacolor. Eu, por exemplo, tenho um Datacolor Spider 5, mas também existe a X-Rite, que é muito boa, e que, por exemplo, para o meu monitor dela até seria mais indicado, porque conseguiria gravar a calibração no próprio monitor. E assim, com o Datacolor, tem que gravar no computador e ele fica no computador. Portanto, o calibrador para calibrar o monitor. E por fim,
teremos que ter bom papel e perfis de cor adequados a cada papel e a cada impressora. Para aqueles mais puristas, e que vocês vão ver que isso vai acontecer hoje quando eu imprimir, vocês podem até fazer ou pedir para fazer perfis ICC mesmo para a vossa impressora. Isto porquê? Porque normalmente os fabricantes de papel, como a Animul, a Epson, a Canson, a Lix Sistemas, que é uma empresa portuguesa que eu falei no meu último blog, todas elas têm perfis ICC para vocês descarregarem dos sites para o papel, para a combinação de papel versus impressora. Porque as impressoras não são todas iguais, não têm todas a mesma tinta e, portanto, é muito importante que vocês descarreguem os perfis indicados. Mas, como muitos fabricantes também me dizem, inclusive de papel, nem todas as impressoras são iguais. Por exemplo, a minha impressora não será igual, se calhar, à do Rui Gaiola, que também é embaixador Epson e que também tem uma Surecolor P900. Se calhar as nossas impressoras divergem ali, nem que sejam uns pozinhos. E então, se tu tiveres, ou se mandares pedir para fazerem perfis ICC calibrados para a tua impressora, e isso faz-se de uma maneira simples, imprimindo umas folhas especiais e depois enviando para os fabricantes para eles produzirem o perfil ICC, aí ainda teremos a certeza que a nossa impressão terá mesmo excelentes resultados e será mesmo bem calibrada em termos de cor e de contraste. Mas para a maior parte de nós, desde que usemos os perfis fornecidos pelos fabricantes, garanto-vos que os resultados serão muito bons. E pronto, não precisamos de mais nada. Perfis, monitor bem calibrado, uma boa impressora e saber editar ou fazer um bom pós-processamento da imagem para imprimir, porque uma imagem impressa e uma imagem no monitor vão ver que existem algumas diferenças que é preciso ter em conta na altura do pós-processamento. E pronto, sem mais demoras, vamos então aqui para o computador e vou guiar-vos então na escolha da minha imagem, desde a captura, e falar-vos um bocadinho sobre a própria imagem e depois vamos pós-processá-la e editá-la. Até já! Sejam então bem-vindos de volta. A imagem que eu decidi imprimir convosco hoje foi uma fotografia que eu captei na Praia do Silêncio, nas Astúrias, em 2019, no meu dia de aniversário, curiosamente, 11/6/2019, e foi captada com a minha Fujifilm X-H1 e com a objetiva 1855, que é uma objetiva de kit que custa pouco mais de 200 euros quando comprada em conjunto com a máquina. E, na minha opinião, é uma das melhores objetivas da Fuji em termos de preço e qualidade. Reparem bem, aqui foi uma exposição de 1.100, 1/100, a f11, ISO 200, que é o ISO nativo da X-H1, com tripé. E reparem bem a qualidade da objetiva, mesmo aqui nos cantos da imagem. Ela ainda não está processada, portanto não tem qualquer ajuste de nitidez e definição, mas reparem bem a qualidade desta objetiva, que é tão compacta e tão leve. Para mim é uma das objetivas a ter, ainda por cima com o preço que ela tem. Eu gosto muito desta fotografia. Aquela praia tem umas formações geológicas e rochosas verdadeiramente espetaculares, com este intrincado de erminitos, xisto, e faz estas cores fantásticas. E nesta imagem eu decidi incluir não só também estas diagonais que me fazem lembrar estradas ou rios ou simplesmente linhas aqui na diagonal, mas decidi também incluir um bocadinho destes seixos rolados que se encontram na praia. A praia não tem areia,
que nos permitem dar um bocadinho de, não só de escala, nem é bem pela escala que eu decidi, mas um bocadinho de contraponto a estas diagonais e estas riscas, um bocadinho de estruturas mais redondas, a quebrar um bocadinho aqui o grafismo tão intenso da imagem. Depois acho que as cores são realmente fabulosas, portanto temos aqui estes amarelos, laranjas, com estes azuis que eu vou tentar ainda sobressair um bocadinho no pós-processamento. Neste dia estava um bocadinho de sol, era um dia encoberto, que de vez em quando ia descontando o sol, e eu aproveitei para tirar esta fotografia quando havia um bocadinho de sol. Portanto, vocês notam que há aqui algumas sombras na imagem, o que denota que havia aqui um bocadinho de sol, e esse sol também foi bom para saturar um bocadinho as cores. Bom, vou passar então aqui para a parte da revelação aqui do Lightroom. Vou esconder aqui estes do lado esquerdo, que eu gosto de editar ou de processar a fotografia com menos distrações possíveis. E vamos então aqui começar pelo básico. Pronto, isto não é suposto ser uma amostra da minha edição e do meu fluxo de pós-processamento, mas já agora que estamos aqui posso passar por ele e mostrar mais ou menos o que é que eu costumo fazer em todas as minhas imagens. E eu costumo começar aqui pelo básico, pela secção básica aqui do módulo de revelação do Lightroom, e vou aumentar um bocadinho a exposição, porque vocês veem aqui o histograma está um bocadinho de nada para a esquerda, portanto ele ainda pode ir um bocadinho aqui para a direita, só um bocadinho. Depois vou puxar um bocadinho os realces, não é? As altas luzes para trás, se calhar até bastante, para retirar um bocadinho do brilho que estava aqui a mais nestas rochas. Vou abrir um bocadinho as sombras. Não é uma coisa que eu costumo fazer, mas nestas imagens mais abastadas e mais de rochas, penso que vai ficar bem. Na paisagem aberta eu não costumo abrir sombras, porque acho que as sombras são aquilo que dá tridimensionalidade à imagem, mas aqui nesta imagem penso que vai resultar, e não estou a retirar aqui esta tridimensionalidade que existe aqui na imagem. Depois também vou buscar um bocadinho através do contraste, portanto vou abrir aqui. Vou então definir aqui o ponto branco e o ponto preto. Vou clicar aqui no Alt enquanto estou a fazer isto. Portanto, o ponto branco já está ali a aparecer, ali a azul em baixo, portanto vai ficar aqui mais ou menos. E o ponto preto a mesma coisa, se bem que na edição nós devemos ter mesmo pretos, portanto eu vou deixar aqui, está-me aqui a aparecer um bocadinho preto, não há problema. Vou aumentar um bocadinho a textura, porque a textura em rochas é das poucas razões para usar este ajuste da textura em imagens com estas características. E vou usar também um bocadinho aqui o desembaçar, porque penso que ela está um bocadinho com a neblina própria da costa, e penso que também resulta. Reparem como só com este ajuste básico, não é, o que a imagem já se alterou. Podemos ver aqui um bocadinho do antes e do depois, é marginal, mas já se nota qualquer coisa na mudança. Em termos de equilíbrio de brancos, eu não vou mexer no equilíbrio de brancos. Eu gosto muito do equilíbrio de brancos da Fuji. É uma das características que eu mais gosto desde que adotei este sistema. Antigamente, normalmente, eu passava do original para o automático e depois ajustava. Agora, normalmente, deixo sempre no original. Se vir que ela está um bocadinho quente ou um bocadinho fria, ajusto. Mas neste caso, penso que reporta fielmente aquilo que eu vi na praia. E pronto, vamos abandonar aqui um bocadinho o básico. Acho que já não preciso fazer aqui mais nada no básico. Eu gosto sempre de ter apenas uma secção aberta. Correções de lente não é preciso, porque como vocês veem aqui, a Fuji no Lightroom já incorpora o perfil de lente, não é? E aqui vocês conseguem ver que ele incorporou o 1855, portanto o RAW já está corrigido, não preciso fazer absolutamente nada aqui.
A transformação também não, isto é para transformar a imagem quando ela tem algum problema de perspectiva, aqui não há perspectiva. Então vou aqui à curva de tons. Vocês, já agora, posso-vos dizer, eu raramente uso aqui o contraste, nunca uso o contraste no Lightroom, prefiro usar aqui a curva de tons, que me dá muito mais flexibilidade. Portanto, vou aumentar aqui um bocadinho os realces, para recuperar algum do brilho perdido. Aqui os claros, um bocadinho. E agora vou andar para trás aqui nos escuros. Um nadita. E aqui nos pretos talvez, aqui nas sombras um bocadinho mais. Ok. Está ótimo. Agora aqui já se nota muito a imagem, não é? Se eu fizer um antes e depois, já se nota bastante aqui na imagem. Agora vou aqui à parte da cor, Antes de ir aqui à parte da cor, vou só calibrar aqui um bocadinho a minha imagem e vou puxar um bocadinho aqui do azul para aqui, para tornar a imagem um bocadinho mais laranja e menos amarelo, ok? Isto não será a cor original da imagem, ok? Mas eu, em termos artísticos, prefiro ter esta liberdade e alterar um nadita a cor, porque aquele amarelo, embora seja um amarelo mais próximo daquilo que estava lá, eu prefiro mostrar-vos ou realçar o laranja versus azul que existia e que eu também vi quando usei o utilizador e quando estava mais sombrio, ok? Quando o céu estava encoberto. Agora sim, vou aqui ao HSL cor, à parte da cor, e vou aqui na luminância, ou seja, na intensidade da cor, do brilho da cor, vou aumentar um bocadinho o amarelo para o tornar menos escuro, porque ele está um bocado escuro, e vou, assim sem exagerar, sempre, não gosto muito de exagerar no meu próprio processamento, e vou escurecer um nadita o azul, ok? Que é para fazer aquele contraste que eu vos disse que gostava de fazer. Aqui na matiz, vou alterar um nadita a matiz do amarelo, para o tornar ainda um bocadinho mais laranja, porque ele está muito amarelado. Só nadita, estão a ver, sem exagerar. E na saturação, vou saturar o quê? O azul, só. Ok? Ok. Pronto, este azul está saturado, que é o que me interessa, fazer este laranja com este azul aqui. As rochas aqui a azul não é uma coisa que me agrada muito e eu vou corrigir isso já de seguida. Vou aumentar então aqui o detalhe para 100. Ok, normalmente o detalhe costuma ser feito assim, está ótimo. E vamos então corrigir aqui algumas situações que estão aqui na imagem. Por exemplo, aqui no canto superior direito está um bocadinho escuro no que diz respeito ao resto da imagem. Portanto, vou aumentar aqui um bocadinho a exposição, pôr aqui um filtro graduado e aumentar um nadita aqui a exposição para ficar mais ou menos igual ao resto da imagem. Ok, aqui assim. Ok, muito bem. Agora aqui vou pintar com o pincel e já agora vou ligar aqui o O, só para vocês verem o que é que eu vou pintar. Eu vou pintar aqui esta linha azul e vou aumentar-lhe os brancos e já agora esta também. Ok. Vou tirar o O, ali onde é que eu pintei, e agora vou aumentar os brancos para vocês verem aquilo mais contraste. Vou exagerar só para vocês verem o que eu estou a fazer, mas eu não gosto de exagerar. Ok? E finalmente vou pintar também, e vou ligar aqui o O para vocês verem o que é que eu vou pintar. Vou pintar aqui a zona dos seixos. Ok? Para tirar este casto azul que eu fiz quando saturei um bocadinho o azul. Mas eu não gosto disto pintado de azul. Só apagar aqui esta aqui que pintei aqui um bocadinho a mais. Não precisa de ser perfeito, porque depois não se nota, não é?
porque o que eu vou fazer é emprestar mais amarelo para contrabalançar o azul, portanto, e aquilo que está lá em baixo já é amarelo, tirando aqui esta parte, não vale a pena. A única coisa que eu vou fazer é amarelar um bocadinho a imagem, vou só tirar aqui a máscara para vocês verem, ok, e colocar isto de volta cinzento amarelado, ok, está perfeito. E pronto, a imagem está editada, está processada. Gosto sempre depois no fim de vir aqui ao zoom, pôr o zoom um bocadinho para trás, como se eu a visse com a borda branca à volta. Eu costumo pôr aqui o branco à volta porque o papel é branco e gosto sempre de ver isto com a borda branca, como ela vai ficar. Se vocês usarem preto, faz com que as vossas imagens depois possam ficar muito escuras ou muito claras, dependendo daquilo que vocês estão a fazer. Aqui no branco, como ela vai ter uma margem branca à volta, fica perfeito. Acho que está ótimo. Agora, ela ainda não está pronta a imprimir, como é óbvio, porque eu preciso de criar aqui uma prova de cor, porque ela vai ser impressa, ok? Portanto, para fazer isso, vou clicar aqui na prova virtual e vou criar uma prova de cópia com o perfil do papel que eu vou usar, que neste momento é este. Eu posso vir aqui aos perfis de cor que eu tenho aqui. Eu vou usar o Radiant White, ou seja, o papel da Listotemas para imprimir esta fotografia. A minha é a Epson P900, portanto este é um perfil de cor que foi feito para a minha combinação de papel e impressora, foi mesmo feito para mim. Portanto, eu vou usá-lo aqui, vou criar aqui o OK e vocês reparem o que é que vai acontecer. Vou usar o perceptivo no rendering da cor, ou seja, porquê? Porque foi isso que quem fez o perfil me disse para fazer, porque normalmente eu até uso o relativo, o colométrico relativo, mas aqui vou usar o perceptivo e vou simular o papel e a tinta e vou criar então a cópia de prova. Vocês reparem que entre a prova virtual e o processamento original, reparem que o processamento original estava muito mais contrastado e estava mais preto, e a prova virtual agora perdeu um bocadinho do contraste, ok? Agora vocês podem olhar para a imagem e ver se o que ele perdeu está correto, ou então vocês próprios aumentaram um bocadinho do contraste da imagem. Eu não o vou fazer porque quando eu estou a fazer o pós-processamento, eu já conto com esta perdazinha de contraste da imagem e eu já saturo, peço desculpa, eu já contrasto a imagem um bocadinho mais que aquilo que ela deveria estar, se fosse eu colocá-la, por exemplo, na web ou noutro sítio qualquer que não fosse em papel. Eu acho que ela está perfeita para imprimir, porque o contraste que ela tem é o contraste que eu quero que ela esteja no papel. Se eu retirar aqui a prova virtual, ela está um bocadinho escura aqui nesta zona. Eu não iria fazer isto se não tivesse que imprimir, ok? Portanto, olhando para ela, isto é o que vai ficar impresso, portanto, está correto. Portanto, o que eu vou fazer agora é simplesmente exportar a imagem em Full JPEG 300 dpi Adobe RGB, portanto, o espaço de cor para a impressão é o Adobe RGB e eu vou só gravar um JPEG sem qualquer compressão a 300 dpi, podia ser a 240 dpi, também não havia problema nenhum, mas eu vou fazer isto porque eu não vou imprimir a partir aqui do Lightroom e vou sim usar o Epson Print Layout, que vocês vão ver, é muito mais simples. E eu prefiro usar. Portanto, vou gravá-lo aqui, por exemplo, na mesa. Já está. E pronto, vou então à secretária. Aqui está a imagem, duplo clique e aqui está ela. Ok? Vamos então abrir o Epson Print Layout, que eu posso chamar a partir do Lightroom ou do Photoshop, mas eu
Também eu posso chamar ele próprio, como uma aplicação separada. E vou carregar então aqui o meu arquivo, só um bocadinho, que ele está a pensar. Está a carregar a informação da impressora. A impressora pode estar ligada nesta altura, portanto eu vou ligar a impressora, porque ele... Vamos ligar a impressora. Vamos então aqui ao arquivo, vamos abrir a imagem que nós acabamos de editar. E aqui está ela. E reparem que eu aqui deste lado, o que vou ter que fazer é definir qual é a impressora. Neste caso é fácil, é a minha SureColor P900. Qual é o papel e uma coisa muito interessante que a Epson neste momento permite, acho que é a primeira vez que eu vejo isto, porque nas minhas anteriores impressoras isto não funcionava. A Epson, através de um software que também traz e que vocês podem descarregar, que é o Epson Media Installer, permite vocês instalarem papéis. Eu qualquer dia faço um vídeo sobre isso, só sobre o Epson Media Installer, e eu, como vocês podem ver aqui, já instalei aqui alguns papéis que não só da Epson, como por exemplo o Anemul, o Fine Art Pearl, ou o Anemul Baryt FB, e também o LS, o Lixo Sistemas Radiant White 270, que vou usar. Até da própria Epson também já instalei aqui o Traditional Photo Paper e o Fine Art Cotton Bright, que eu também costumo usar e que são papéis que eu gosto muito. Neste caso vou usar o LS Radiant White, portanto vou colocá-lo aqui em A3 e vou dizer que o sistema de alimentação é o normal, ou seja, a parte de trás da impressora, ele tem o papel em rolo, pode ser em frontal, mas eu vou dizer que é normal. A qualidade para um papel de mate, como ele quando eu instalo o LS Radiant White, ele sabe que tipo de papel é que é, porque eu já lhe disse, é um papel mate, com uma gramagem, ele próprio também define a cabeça de impressão, qual é o espaço entre a cabeça de impressão e a parte onde se imprime, portanto esse espaçamento entre a cabeça de impressão e a base é muito importante, que é para o papel não ser atingido e não causar riscos às vezes que acontece. Portanto, se vocês tiverem a imprimir um papel que esteja mal definido em termos de espaçamento, às vezes vêm riscos de tinta preta no papel, porque é a cabeça de impressão que está a atingir o papel e isso não deve acontecer, ok? Portanto, aqui em termos de qualidade, para papel mate é a qualidade normal, não há cobertura de preto nem suavização brilhante, porque isto só funciona em papéis brilhantes, glossy. E aqui vou-lhe dizer então como é que eu quero em termos de margens. Eu gosto de dar sempre uma margem nas minhas impressões, uma margem branca. Isto porquê? Porque eu gosto de manusear o papel sobre uma parte branca e não sobre a própria impressão. Eu nunca gostei de imprimir sem bordas, porque para já há outra característica, que é, quando vocês imprimem sem bordas, a impressora larga sempre tinta para fora do papel, e isso faz com que a impressora suje. Antigamente isso ia para umas esponjas que existiam, neste momento aqui na Epson, SureColor P900 e na P700 e outras, existe um tanque de manutenção que recebe esta tinta, mas eu, quanto menos tinta colocar fora do papel, penso que maior será a longevidade e não preciso fazer tanta manutenção à impressora. Portanto, eu normalmente em A3 coloco uma margem de 2,5 cm, portanto vou colocar aqui essa margem aqui, e não vou pôr cores demais, vou manter o aspecto, o rácio da imagem, porque ela, pronto, é 3x2, portanto a margem de cima e a margem de baixo vão ser um bocadinho maiores do que as margens de lado, por causa do formato da impressora. E então aqui nas definições da cor vou usar o perfil ICC,
que eu escolhi, já tinha escolhido quando fiz o processamento da imagem, não é? E então aqui no tipo de composição da cor vou usar o perceptual e vou compensar os pontos pretos, ok? E então estou pronto para imprimir, ok? Como veem, é muito simples. Eu posso inclusive gravar estas definições, gravando aqui uma pré-definição, mas como veem, é muito simples. Aqui nas definições da cor é importantíssimo que vocês usem o perfil ICC, que tenham um perfil ICC correto, que pode ser um perfil ICC feito à medida ou descarregado da internet das páginas dos fabricantes de papel. E depois tenho que ter muita atenção aqui à renderização da cor. Como eu vos disse, quem fez o meu perfil disse para eu usar perceptual, mas normalmente até se usa a colorimetria relativa, e um dia explico-se qual é a diferença entre os dois, mas devem sempre usar aquilo, têm que ver as instruções, que normalmente vêm com o perfil ICC, e escolham o correto. Bom, vamos então colocar aqui o papel na impressora. Vamos aqui abrir a parte de baixo e a parte de cima. Temos então aqui uma folha de papel de algodão Radiant White 270. Para sabermos qual é que é a parte de impressão, às vezes é difícil, basta com um bocadinho de saliva vermos qual é que é, onde é que cola, porque a parte coated é esta. Tem sempre um revestimento, ok? Ao colocarmos o papel, a impressora automaticamente reconhece o papel e então temos que escolher então aqui qual é o tipo de papel correto. Vamos colocar aqui um tipo de papel Radiant White, que já estava, mas como podem ver, vocês podem ver aqui outro tipo de papel, e no tamanho que está A4 vamos pôr A3. Ok, está pronto a imprimir. E basta clicar então aqui no computador no imprimir e ele vai criar os dados de impressão e vai imprimir. E a nossa impressão então está pronta. Vamos só desligar aqui, arrumar aqui a impressora, fechar aqui a tampa, desligar, fechar isto. E temos aqui então a nossa impressão com umas cores fabulosas, com este papel de algodão com um toque tão bom, e conseguimos ver aqui os vários riscos, esta tridimensionalidade, nada como olhar para uma fotografia no papel e sentir a sua textura e todos os detalhes. Demorarmos aqui, realmente não há nada como ver uma impressão na nossa mão. E pronto, espero que tenha sido útil, que tenha sido um vídeo que vos tenha inspirado também a fotografar em casa, a imprimir em casa, peço desculpa, e a libertar um pouco as vossas imagens desses discos do computador que têm aí por casa e materializá-las, porque no fundo é isso que é o mais importante da fotografia, é ela ser materializada em algo que possa ser contemplado demoradamente. Se houver alguma questão que tenha ficado menos explícita neste filme, pedia-vos que comentassem isso mesmo, e se quiserem ver algum outro assunto abordado, também deixem alguns comentários que eu vou tentar tocar nesses pontos num próximo vídeo. Obrigado a todos, espero que tenham gostado e volto em breve. Até lá, fiquem bem e boas fotografias.